Muito boa noite. Já estamos em condições de poder dar início a esta nossa sessão, depois de férias. Espero que as vossas férias tenham sido todas bem gozadas e que estejam todos retemperados e prontos, com energia para recomeçarmos esta nossa atividade política. E vamos dar início à nossa sessão com o período de intervenção do público. E temos a inscrição de 3 munícipes, começando pelo Sr. Munícipe Mário Pessegueiro, a quem eu dou a palavra. Está, Sr. Presidente. Em nome da Iniciativa Liberal, eu venho aqui fazer várias perguntas que me parecem da maior importância para o progresso de São João da Madeira. A 14 de julho de 2020, nesta Assembleia, portanto há mais de um ano, perguntei ao Excelentíssimo Sr. Presidente em que estado estava a revisão do PDM, Plano Diretor Municipal. Isto porque é um elemento quase invisível, mas da maior importância para os cidadãos e para o desenvolvimento económico do concelho. Alertei na altura que o PDM tinha poucas áreas previstas de atividade económica, à volta de 66 mil metros quadrados. Pelo que me é dado a conhecer, a revisão do PDM, que está em curso, salvo o contraditório, contempla pouquíssimas alterações, o que me suscita grandes preocupações. Será que esta revisão é mais uma mera resposta do calendário de revisão do PDM a que os municípios são obrigados? Será que esta Câmara não vai fazer qualquer reforma de território a sério, profunda, a fim de prever o futuro económico do concelho? Pergunto ainda, Sr. Presidente, em que ponto é que está de facto o PDM? Que novidades tem para o setor económico nesta revisão? E já agora, quando é que está pronto? Esta foi a minha primeira pergunta. A segunda tem a ver com as acessibilidades. Como sabem, todos os partidos sabem, as câmaras estão obrigadas a criar mecanismos de acessibilidade dentro da cidade. Salvo erro, na Agenda 2021 do Dr. Castro Almeida, já lá vão, não sei, 18 anos, este prometia que ia eliminar 150 barreiras arquitetónicas nos passeios, por ano. Nada disso aconteceu. Atualmente, vemos só a aplicação de eliminação de barreiras arquitetónicas nos atravessamentos de ruas em obras circunstanciais, pontuais. Tanto como é dado a conhecer, não há um plano global para a eliminação das barreiras arquitetónicas. Qualquer cidade pequenina do interior já tem isso tudo resolvido. Dou o exemplo da Lausanne, entre outras. Nós vemos em São João da Madeira só quando existe uma valorização numa rua a serem aplicados os pavimentos táteis que nem são legais o que estão a fazer. Porque estão a fazer pavimentos táteis de granito, à cor do pavimento adjacente, e a lei diz que tem que ter cor contrastante. Está escrito na lei taxativo. Portanto, e é recomendável ou que seja a vermelho ou amarelo. Mas faz-se o tom sur tom e procura-se pôr tudo igual. Isto não é bom para as pessoas amblíopes, para as pessoas que têm dificuldade de visão, e, pronto, mas são pavimentos caríssimos, em granito, caríssimos.
um pavimento tátil de granito, dá para fazer muitos pavimentos táteis se forem material pré-fabricado. Portanto, esta falta de pragmatismo, e porque o dinheiro é de todos os contribuintes, o dinheiro do Estado, nunca esquecer essa premissa, e eu continuo a ver um esquecimento na aplicação dos pavimentos e do rebaixamento. Por exemplo, dou uma obra recente na Avenida do Val, que tem ciclovias pintadas de azul, recente, gastou-se lá uns milhões, e não tem pavimentos, nem sequer tem ton-sur-ton, não tem nada. Não tem, nas passadeiras não tem absolutamente nada a avisar o atravessamento. Deve concluir, sim, já sabe. E são estas questões que eu queria colocar à Excelentíssima Câmara. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção e dou a palavra agora à Município Ana Couto. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores. Boa noite, Senhores Membros da Assembleia. Boa noite, Senhores. Sou Ana Couto, sou cidadã sanjoanense, sou voluntária de Rua da Causa Animal e moro na Avenida do Brasil. Tenho presenciado ultimamente o corte de várias árvores de grande porte na nossa cidade. Presenciei o corte de uma árvore de grande porte, na escola Antigo Ciclo Preparatório. Na escola primária de Fundo Vila, outra árvore. 2 junto à Acais. 4 árvores na Praça Barbazia. Saberão vossas excelências a idade destes seres? Andam à volta de 40 anos. Fiquei intrigada e fui ao portal base.gov pesquisar e vi um contrato por ajuste direto à empresa Floreste Corte Portugal Exploração Florestal Limitada, para a prestação de serviço de abates e podas de segurança de árvores no valor de 14.320 euros. Na cláusula quarta do contrato, a empresa obriga-se ao abate de 100 árvores e remoção de todos os sobrantes. Pressuponho que seja a lenha, certo? Portanto, o valor total, 14.320 euros, mais o valor da lenha. A empresa obriga-se à poda de segurança de 79 árvores localizadas na Avenida Oliveira Figueiredo. Pretendo saber onde posso consultar os relatórios fitossanitários de todos estes seres abatidos. Qual a razão e, principalmente, de quem é a responsabilidade de estes seres terem chegado a este estado? Pois, na minha opinião, porque as árvores sanjoanenses não foram ao longo dos anos cuidadas, certamente haverá mais e mais árvores em risco de abate. De quem é a responsabilidade de cuidar, tratar do património arbóreo para o mesmo chegar a este estado? De quem é? Pergunto. Na minha opinião, hoje, atualmente, devido às circunstâncias de alteração das condições climáticas, o município não pode e não deve funcionar como há 10 e 20, 30 anos. Precisa urgentemente de, nesta área, ambiente e património arbóreo, adaptar-se às condições atuais, caso contrário, corremos todos o risco de adoecer. Vou mais uma vez pedir aqui ao Sr. Presidente que o espaço municipal nas traseiras do Aldi seja limpo. O segundo ponto que me traz aqui diz respeito à causa animal. Na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente disse que o município tinha contactado uma clínica onde se realizariam as esterilizações e o recobro dos felinos. Pergunto, onde posso consultar tal acordo, contrato, protocolo ou prestação de serviços celebrado entre o município e a referida clínica? Onde posso consultar? Venho mais uma vez pedir um espaço de recobro, um espaço de estadia provisório para gatinhos bebés abandonados, doentes ou outros. Venho mais uma vez pedir que os abrigos comprados há vários meses sejam efetivamente colocados no seu devido lugar, Praça Barbazia e Carreiro do Poço, em concordância com as respectivas cuidadoras. Senhor Presidente e Comitiva, não tenham vergonha de conversar com as cuidadoras, pois elas realizam um trabalho voluntário para a cidade, um trabalho que vossas excelências, eu tenho a certeza, nunca fariam. Merecem todo o nosso respeito.
Venho pedir mais esterilizações para os gatinhos que vivem nas ruas e para os que vivem dentro das casas. É importante campanhas sérias de esterilização de gatos com dono. A campanha de esterilização de gatos para pessoas carenciadas, na minha opinião, é um total fracasso. Pois nas ruas sente-se cada vez mais o abandono de pequenos seres cujas mães não foram esterilizadas e vivem em casas. O abandono de gatos é hoje um grave problema social. Dou um exemplo. Uma família tem uma prestação para pagar a sua casa. Devido ao aumento dos juros, ao aumento geral dos preços, vê-se na obrigação de vender a sua casa para poder pagar os empréstimos. Tem um animal de estimação, um cão ou um gato. Vai para uma casa arrendada e o senhorio ou a empresa imobiliária obriga a assinatura de uma cláusula onde é proibido a permanência do seu animal de companhia. E agora, apesar de proibido por lei, este senhorio e esta imobiliária contribuem para o abandono deste animal. Isto passa-se na nossa cidade e é inadmissível. Na minha opinião, é criminoso. É necessário campanhas de sensibilização nesta área. Obrigado, fiquem bem. Muito obrigada. Não sei se o município Fernando Vieira se encontra presente, também está inscrito, mas julgo que não está presente, então eu dou a palavra ao Sr. Presidente, que tem 6 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa noite a todas e a todos os presentes. Quero agradecer as intervenções levadas a cabo. Quanto à primeira intervenção, quero dizer que o processo de revisão do PDM está em curso, já foram praticados diversos atos instrutórios e preparatórios dessa revisão, inclusivamente estudos que foram adjudicados a entidades externas e aprovados na reunião de Câmara. Neste momento, uma pré-proposta será submetida nos próximos dias na plataforma de gestão deste processo de revisão, para se realizar a reunião da Comissão Consultiva, que também já foi constituída. E, oportunamente, haverá, nos termos legais, um processo de discussão pública das propostas que serão apresentadas. Relativamente à questão das acessibilidades, já agora também dizer que se aguardam alguns pareceres de entidades externas, designadamente da entidade gestora da Reserva Ecológica Nacional. Relativamente à questão das acessibilidades, gostaria de dizer que nos últimos anos se registou um conjunto sistemático, que eu não diria pontual, de intervenções nessa matéria, designadamente através da intervenção Cidade Inclusiva, que abrangeu diversas artérias do centro cívico, com rebaixamento de passadeiras e colocação de piso tátil. Enfim, essa intervenção é visível e ela ocorreu também em zonas fora do centro cívico. Vai ocorrer agora com um caráter mais sistemático também na rua Oliveira Júnior, e está projetado já para outros arruamentos. E, portanto, é um trabalho que está a ser feito em contínuo, com um caráter sistemático, à medida que os nossos recursos têm disponibilidade para fazer os projetos e para fazer essas intervenções. Quanto à questão que abordou do contraste, o que posso afirmar é que, enfim, os projetos são elaborados pelos nossos técnicos, alguns deles foram também validados por entidades financiadoras que controlam a conformidade legal das intervenções propostas e, portanto, ninguém suscitou tecnicamente essa questão à Câmara Municipal até agora, mas obviamente que vou levar a sua preocupação aos serviços técnicos competentes para me informarem. E agradeço essa chamada de atenção. Relativamente à intervenção da Munícipe Ana Couto, efetivamente, entre julho e agosto
nós procedemos à avaliação de 1003 exemplares arbóreos na cidade, a avaliação fitossanitária. Essa é uma obrigação legal da Câmara e é um trabalho que tem vindo a ser feito desde há algum tempo, mas só para termos uma ideia, entre julho e agosto foram avaliadas 1003 árvores da cidade, por entidades capacitadas para o efeito, e isso deu origem a propostas de intervenção para abates e para podas. E, portanto, esses abates e essas podas em escolas, em ruas e em avenidas foram levadas a cabo. Eventualmente, não é do conhecimento de todos os cidadãos, mas, por vezes, e com alguma regularidade e frequência, ocorrem quedas de pernadas de árvores ou quedas de árvores, são fenómenos naturais, e, portanto, a Câmara Municipal tem que ter um processo sistemático para, por um lado, abater as árvores que representem risco para a vida e para a segurança das pessoas, e, portanto, nós não hesitamos nessa matéria, quando há uma informação que determina tecnicamente a realização do abate, nós, na ponderação dos interesses em presença, temos que proceder em conformidade para segurar a vida das pessoas. Temos já vários casos no país em que há quedas de árvores que levaram a danos e até à morte de pessoas, e, portanto, nós não queremos que isso aconteça em São João da Madeira, creio que ninguém quer. E, portanto, estas intervenções são feitas com o rigor e o cuidado que a lei exige e que as boas práticas arborícolas e as boas práticas científicas recomendam. Os relatórios são disponibilizados na internet, se não estão lá, iremos proceder à sua colocação. Quanto às questões dos animais, enfim, é uma matéria que temos falado aqui muitas vezes. Eu reitero aquilo que tenho dito, pedi uns dados só para podermos perceber. Neste ano 2023 já foram levadas a cabo 236 esterilizações de cães e gatos, portanto é uma matéria que nós temos vindo a acompanhar e a gerir com intensidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, mesmo dentro do tempo previsto, e vamos dar início ao período antes da ordem do dia, com um voto de saudação que nós temos apresentado pelo Bloco de Esquerda. Não sei se a deputada Eva quer apresentá-lo. Boa noite a todas e a todos os presentes. Já devem conhecer, os deputados que estão aqui devem conhecer o voto de saudação, mas eu vou ler. É um voto de saudação à terceira marcha LGBTQIA+, de São João da Madeira, e ao mesmo tempo de repúdio a toda e qualquer agressão homo e transfóbica. Realizou-se no passado 16 de setembro a terceira marcha LGBTQIA+, de São João da Madeira. Um marco muito importante para uma sociedade que queremos livre e fraterna. O caminho que se tem feito até aqui tem sido longo e difícil. Desde as bárbaras agressões em Stonewall, em 1959, que as marchas têm sido uma forma de reivindicar a igualdade e não discriminação, uma forma de exigir respeito e direitos para todas, todos e todes, independentemente da orientação sexual ou identidade de género. Desde essa década de 60, muito foi o caminho percorrido. De despatologização e descriminalização da homossexualidade, conquista do direito ao casamento e à adoção, entre outros. Mas sabemos que muito está por fazer. O estigma e a violência ainda existem e é por isso que sabemos que eventos como o que aconteceu no passado dia 16 de setembro em São João da Madeira são necessários e são construtores de uma sociedade melhor. A Assembleia Municipal de São João da Madeira deve, por isso, saudar a terceira marcha LGBTQIA+, os seus participantes e as suas reivindicações. Deve também condenar a abominável agressão
que ocorreu durante essa marcha. Como foi tornado público pelos organizadores da marcha, a determinada altura foram atirados ovos e outros objetos, o que acabou por ferir pelo menos uma participante na marcha. Os cobardes que decidiram desferir um golpe homofóbico e transfóbico devem ficar a saber duas coisas. A primeira é que a marcha por uma sociedade livre e justa tem apoio desta Assembleia para continuar pelos anos que forem necessários. Segundo, que em São João da Madeira não se tolera a violência homofóbica e transfóbica. Por isso, a Assembleia Municipal de São João da Madeira deve repudiar toda e qualquer agressão ocorrida durante a marcha. E assim, a Assembleia Municipal de São João da Madeira, reunida hoje, 21 de setembro de 2023, delibera, primeiro, saudar a realização da terceira marcha LGBTQIA+, de São João da Madeira. 2. Repudiar toda e qualquer agressão feita contra os participantes da marcha, assim como toda e qualquer forma de violência contra as pessoas LGBTQIA+. E terceiro, apoiar a futura realização de marchas LGBTQIA+, pela construção de uma sociedade de liberdade, justiça e igualdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém pretende intervir em relação a esta saudação? Podemos... O Sr. Presidente tem a palavra. Senhora Presidente, apenas para reiterar aquilo que já afirmei na reunião de Câmara, o município de São João da Madeira aprovou um plano municipal para promoção da igualdade e combate à discriminação, aprovado na Câmara e nesta Assembleia Municipal, e nesse plano, de facto, está presente a necessidade de promover o combate à discriminação da comunidade LGBTI. E é nesse quadro também que a Câmara Municipal apoiou esta marcha e que eu repudiei e lamento vivamente o incidente ocorrido e que, portanto, eu subscrevo, enfim, obviamente, este voto que o Bloco de Esquerda apresenta. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais alguém pretende intervir? Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto de saudação está aprovado por unanimidade. Estão abertas as inscrições para mais intervenções. Quem é que pretende intervir neste período? Então tem a palavra a deputada Fátima, da coligação. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Santíssima Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, restantes pessoas presentes na sala. A minha intervenção será breve, só uma nota para me referir ao evento que tivemos cá na cidade, o Gin and Street Food Sessions. Uma primeira observação tem a ver, de facto, com as condições climáticas que tivemos nesse fim de semana, que levaram a nós não podermos desfrutar do evento da forma que todos queríamos desfrutar. Temos consciência que corremos esse risco e cada vez mais, com estas alterações climáticas, cada vez vamos sendo brindados com estas surpresas. O que apelamos aqui à Câmara Municipal é a equação de um plano B, pensar em soluções. Bem sabemos que não é sempre fácil, mas estas situações, cada vez sendo mais presentes, levam-nos a entidades que organizam eventos desta dimensão e com estas tipologias a termos que, efetivamente, considerar planos B que passam cada vez mais a ser planos A's. Sabemos que muitas cidades, como a nossa, foram surpreendidas com a intempérie repentina de sexta-feira, mas houve cidades também que conseguiram reagir porque acautelaram a situação e conseguiram alterar a dinâmica de eventos. Mas, mais do que isto, e considerando o impacto e o interesse que o evento tem despoltado para a cidade, o nosso apelo é que efetivamente o evento seja pensado de outra forma. Interessa-nos, e acho que é relevante, e a cidade o impõe, que haja aqui uma intenção de medir o seu impacto pela via reputacional que o evento já parece atrair para a cidade e pela via da dimensão económica que também nos parece que tem ainda mais interesse para a cidade. E fazendo isso, havendo aqui um exercício de estudar o evento e medir o evento, faz-nos sentido medir públicos
quem é que vem, se são salsajanenses, são estrangeiros, quem é que está a ser impactado pelo evento. Acho que faz sentido nós fazermos isso. Parece-me que ainda não foi feito até agora, são meras percepções que nós temos do que é o evento. E fazendo este estudo, leva-nos a nós, nos próximos anos, se for intenção, que nos parece que é um evento de interesse para a cidade, então ambicionar mais para esse evento e criar-lhe aqui um programa eventualmente mais alargado, que incorpora outros ativos da cidade e outro património de cidade, como é o turismo industrial, e quem sabe, sugestão, ligá-lo com políticas e estratégias de comunicação da própria área metropolitana e ligação com outros projetos de outras cidades, que acho que criará aí sinergias muito, muito importantes. No fundo é isso que apelamos ao município, ao executivo, que tente melhorar o evento nesta sua dimensão de potencial. A questão do gin pode ser um tema, não é? Ligar o evento apenas a uma bebida alcoólica, mas eu acho que nós temos nesta fase, que eu acho que já é uma fase mais avançada do evento e mais madura, temos aqui uma margem alargada de o tornar mais musculado e que nos traga mais benefícios para a cidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais intervenções? O Sr. Deputado, como é que ele chama? Marco Fernandes, não é? É a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos os presentes. O tema que me traz cá são os parques, não é os parques infantis, são os equipamentos desportivos da cidade que estão espalhados pela cidade, também públicos, e também vou falar de um parque infantil. Temos verificado que ao longo dos últimos meses, parques como o Parque Ferreira de Castro, o Parque do Riul, têm tido equipamentos que não estão disponíveis para os sanjanenses, por estarem estragados, danificados, apresentarem problemas, alguns deles com fitas até a tapar os espaços. Verificamos que a Ferreira de Castro já está resolvido, o Parque do Riul continua a ser um local que apresenta problemas, e precisamente numa altura em que os sanjonenses mais procuram o desporto ao ar livre. Verificamos que o Riul, por exemplo, é um equipamento que já desde junho apresenta alguns constrangimentos, e isso traz constrangimento para quem quer usar precisamente esses equipamentos. Tal como aquele equipamento de Bócia, em frente à Santa Casa da Misericórdia, também tem apresentado alguns problemas, e é um tema que até já foi trazido à Câmara Municipal, e era importante ver-se resolvido. E relativamente aos parques infantis, sabemos que os nossos vereadores da Câmara Municipal tiveram um pedido expresso por parte de um aluno da Escola do Parque, em que, não tendo o equipamento para brincar disponível, fez um pedido para que levassem esse tema à Câmara Municipal. Portanto, isto leva-nos a refletir que parece haver uma necessidade de haver um planeamento e uma manutenção mais adequada para que este constrangimento não aconteça com tanta frequência como está a acontecer e com a duração para a resolução dos problemas como também está a acontecer. Portanto, havendo um planeamento da manutenção, parece-nos que é algo mais capaz de resolver estes problemas e fazer com que os equipamentos estejam disponíveis para os sanjonenses. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Raquel Pinho. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Secretário, Sr. Secretário, estimadas e estimados vereadores e vereadoras, Sr. Presidente da Câmara Municipal, caras e caros deputados, Comunicação Social, munícipes, boa noite a todos e a todas. Apesar de eu, nesta noite, estar aqui presente no cumprimento do exercício na qualidade de deputada municipal, permitam-me subir a esta tribuna numa outra qualidade, na minha preferida, a qualidade de mãe do Gabriel.
O Gabriel é uma das 1112 crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino público da nossa cidade, pelo que eu gostaria de saudar o Executivo em exercício pela forma organizada e clara com que abriu o ano letivo de 2023-2024, mesmo com várias coisas novas e inovadoras a acontecerem. Essas inovações abrangem também as crianças em idade pré-escolar. Falo, por exemplo, do programa dos lanches escolares saudáveis, iniciado em forma de projeto piloto no ano letivo transato apenas para as crianças da pré e que foi agora estendido às crianças do primeiro ciclo. Através de custos controlados, as crianças irão receber lanche de manhã e lanche de tarde. Para além de, obviamente, diminuir os encargos financeiros das famílias, desta forma a Câmara Municipal vai retirar o trabalho às famílias. Em meu nome pessoal, não sabem o quanto vos agradeço. Vai promover hábitos alimentares mais saudáveis e a familiarização das crianças a vários alimentos que muitas das vezes não lhes é providenciado em casa. Vai, acima de tudo, uniformizar e massificar os lanches, o que, na minha opinião, não vai fazer nenhuma criança sentir-se diminuída porque o coleguinha do lado tem um lanche mais variado ou até mais apetecível quanto o seu. Vai diversificar para as crianças com alergias, com intolerâncias, ou sejam até vegetarianas ou veganas. E, acima de tudo, quando as mães e os pais, ao final do dia, já estiverem esgotados e sem criatividade para prepararem mais uma refeição, podem recostar-se a descansar com a confiança de que no dia seguinte a sua criança irá ter o que comer. Até há algumas horas o programa Lanches Escolares contava com 598 inscrições e é esmagadora a percepção de quantas famílias estavam a precisar disto e não sabiam. Eu não sabia e agradeço. Outra das alterações neste ano, ou inovações, não é uma alteração, a plataforma Educa foi também melhorada e está mais intuitiva. Na semana passada tive a oportunidade de, na primeira pessoa, fazer um reforço junto de pais e mães e demais encarregados de educação da informação já veiculada pela Câmara Municipal. Depois de devidamente explicado, deixei um canal aberto para nos fazerem chegar questões e até ao momento recebi apenas uma dúvida, que foi de imediato esclarecida pela excelentíssima senhora vereadora. Gostaria ainda de elencar o excelente trabalho dos membros do Gabinete da Educação, que foram incansáveis e estão a ser, a esclarecer todas as dúvidas, penso que centenas, que chegaram através do telefone da Câmara Municipal. A plataforma Educa é uma ferramenta que permite às famílias uma gestão mais aproximada e transparente no agendamento das refeições, de onde é que as suas crianças gastam o dinheiro dos cartões, etc. E visto que estamos em plena era da revolução digital, gosto de perceber que São João da Madeira está a contribuir para o desenvolvimento da literacia das nossas famílias. Adicionalmente, o município irá continuar a ser o responsável pela contratação e oferta das 5 horas semanais da prática de educação física na componente de atividades de enriquecimento cultural, as AECs. Estas cimentam ainda mais a componente da saúde das nossas crianças, o combate à obesidade e a implementação da natural prática de exercício físico que, quando gerado o hábito, vai connosco para a vida. Como mãe, fiquei ainda muito satisfeita por perceber que nos 3º e 4º anos de escolaridade a prática do exercício vai permitir-lhes aprender a nadar ou a desenvolver competências diversas e com mais espaço, levando as crianças tanto para a piscina municipal como para o pavilhão das travessas. Havia ainda muito a dizer sobre o tema da educação, mas termino relevando um programa que poucos conhecem, mas no qual também tive a sorte de o Gabriel ter participado no ano passado na fase piloto, visto que a sua escola foi uma das que esteve inserida. Falo do programa Primos. No ano passado foram avaliadas 300 crianças. Através de um inquérito que nós, pais ou mães, pudemos preencher, foi avaliada a situação sociofamiliar das crianças, o peso, a altura, a tensão arterial e a bioindependência. Algumas destas crianças com indicadores de saúde alterados puderam ser encaminhadas diretamente para o centro hospitalar e vai permitir-lhes ter um acompanhamento médico mais próximo. Este é um projeto pioneiro conjunto da autarquia e do centro hospitalar entre Douro e Voga para a prevenção cardiovascular das crianças em idade do primeiro ciclo e que se pretende estender a todas as crianças da cidade a frequentar o nosso ensino básico. Ainda em formato piloto, este projeto vai retomar na próxima semana, junto à comunidade escolar, tanto de estudantes como docentes e também famílias de 3 escolas, uma de cada agrupamento, nomeadamente Fundo de Vila, Fontainhas e Ribeiros. Uma boa noite a todos e a todas, bem-haja. Muito obrigada, Sra. Deputada, mas o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, caras e caros deputados, caras e caros sanjoanenses. A minha intervenção é muito rápida, aliás, nem é bem uma intervenção, é um conjunto de pedidos de esclarecimento dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara. E o primeiro tem que ver com o edifício da Rua de Sobreiral. Recentemente, um dos semanários da nossa cidade dedicou uma reportagem a uma situação que se arrasta desde 97 aquilo que nós gostávamos de saber é, neste momento, qual é o ponto de situação dessa questão e o que é que a Câmara Municipal, que diligências é que a Câmara Municipal adotou para resolver esta questão. A segunda questão e a terceira questão têm que ver com dois equipamentos desportivos duas infraestruturas desportivas da nossa cidade, e a primeira tem que ver com o campo das travessas. Eu alertei aqui, no fim da época desportiva anterior, que a Sanjoanense teria dois escalões a jogar nos campeonatos nacionais. Naturalmente que os requisitos para competir nos campeonatos nacionais são diferentes dos requisitos para competir nos campeonatos distritais. Naturalmente que o campo das travessas permite à Sanjoanense disputar jogos dos campeonatos nacionais, mas existem diversas necessidades que aqui apontei e que sei também que a direção da Sanjoanense fez chegar ao Sr. Presidente da Câmara um conjunto de preocupações e de necessidades para aquela infraestrutura desportiva, mas a verdade é que até hoje nada se alterou. E, portanto, aqui também gostaria que o Sr. Presidente nos desse um ponto de situação relativamente a essa matéria. E, por fim, relativamente ao pavilhão das travessas, chegou aos ouvidos da coligação, informaram-nos que existe uma avaria na caldeira da água, uma situação que também se arrasta já desde o fim da época desportiva anterior e, portanto, gostaríamos que o Sr. Presidente pudesse explicar o que é que efetivamente sucedeu nestas três e que sucede nestas três questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Leonardo Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados, caros sanjoanenses. Há 2 anos fizemos nesta Assembleia um balanço das obras que estavam em curso um pouco por toda a cidade. Nesse momento, realçamos o volume de investimentos, que era de 10,5 milhões de euros, e que há muito que a cidade não assistia a tantas obras. Hoje, felizmente, e ainda bem, estão concluídas. A ampliação da Serafim Leite, a Escola de Fundo de Vila, a reabilitação dos blocos do Horreiro, enfim, muitas outras que eu vou passar para não ser exaustivo e que todos certamente nos recordamos. Volvido esse período e depois da elaboração de novos projetos, de encontrar novas fontes de financiamento, o que naturalmente todos sabemos que dá muito trabalho, olhamos para a cidade que agora, permita-me a expressão, Sr. Presidente, parece um estaleiro. São muitas obras em muitos locais. Foram os arruamentos em Casaldelo, as habitações municipais que estão em reabilitação e que visitamos com a Sra. Ministra há algumas semanas, a requalificação da Rua Oliveira Figueiredo, da Avenida do Val, da Rua Oliveira Júnior, o Parque Urbano das Corgas, que também já está a ser construído, a construção do hotel no Palacete dos Condes, o Espaço Verde na Devesa Velha, a Praça 16 de Maio, a requalificação do espaço público no Poder Local, que também já se iniciou, e as repavimentações dos arruamentos, que também, finalmente, já se iniciaram. São obras que estão no terreno e que representam um investimento de cerca de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, que é o dobro do investimento que estava em execução há 2 anos e que entendemos, por isso, que devemos assinalar. E só para falar de obras em execução, porque se falássemos de obras que estejam em fase de projeto, em fase de preparação,
são mais de 30, segundo li numa entrevista do Sr. Presidente há algumas semanas a um semanário local. E isto demonstra muito bem o trabalho e o empenho que a Câmara Municipal tem executado. Tudo isto, Sr. Presidente, tem naturalmente fatores positivos e fatores negativos. O bom da cidade para ser um estaleiro é o desenvolvimento de São João da Madeira. Assenta na visão estratégica que sempre pautou os autarcas sanjoanenses de requalificar o espaço e a coisa pública. O bom é sairmos à rua, sentirmos a cidade a ser acarinhada e a ser renovada. Sentirmos uma cidade a vibrar e em transformação. Mas isso, naturalmente, implica constrangimentos, que é um dos pontos negativos das empreitadas. Não há obras, não há desenvolvimento sem pó e sem inconvenientes. Temos todos de perceber isso. São as dores de crescimento necessárias que devem, naturalmente, ser minimizadas tanto quanto possível, com bom planeamento e com acompanhamento permanentes destas empreitadas. E há também outro ponto negativo, que isso traz mais críticas ao Sr. Presidente e, naturalmente, ao Partido Socialista. Até porque sabemos que, muitas vezes, há pessoas que não lidam bem com tantas obras, com o desenvolvimento, com os compromissos a serem executados e cumpridos. E aqui vou dar o caso da Avenida do Brasil, que não vou abordar muito, a seu tempo discutiremos nesta Assembleia Municipal. Mas, Sr. Presidente, não poderia perder a oportunidade de hoje transmitir que a oposição não quer, mas nós queremos. E vamos fazer, temos de fazer a obra da Rua do Brasil. Porque é evidente que a Avenida do Brasil precisa ser requalificada. Os moradores, os comerciantes, os utilizadores da Avenida do Brasil merecem que esta avenida seja requalificada. E são tão sanjoanenses como os outros de outras zonas da cidade. Por isso, Sr. Presidente, conto com o PS para continuar neste rumo, para continuar a empreender, a executar obras que são de inteira justiça e que fazem a diferença na vida de muitos sanjoanenses. Respeitamos outras opiniões, mas queremos que o Sr. Presidente continue com estes projetos que entendemos que catapultam a cidade para níveis de desenvolvimento e de modernidade, de excelência, como nós pretendemos. Obras das quais nos podemos e devemos orgulhar, obras que tornem São João da Madeira uma cidade com melhor qualidade de vida e com dinamismo. Mas também uma cidade solidária. E por isso, Sr. Presidente, continuar também a inovar com os projetos imateriais que estão em curso e em preparação e que nos fazem ter orgulho de viver numa cidade solidária, numa cidade onde ninguém fica para trás. Deve concluir a sua apresentação. E para isso, concluirei, Sr. Presidente, os sanjoanenses sabem que podem contar connosco, podem contar com o PS. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Sim, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não ia falar, mas depois do que aqui ouvi, sinto-me na obrigação quase, porque sinto até que esta intervenção que me antecedeu ofendeu a honra dos vereadores e dos deputados da coligação. Dizer aqui que a coligação, ou que os partidos da coligação não querem fazer a obra da Avenida do Brasil, isto é mentira. Isto é mentira. Isto é mentir. Quando nós dizemos, quando chegamos aqui e dizemos a coligação não quer fazer a obra da Avenida do Brasil, isto é mentira. E, portanto, eu queria esclarecer só este ponto. Eu também não me vou alongar, nós, como o Sr. Deputado disse, teremos muito tempo para discutir essa questão. Agora, aquilo que eu peço, vou terminar, aquilo que eu peço é que não entremos nestas questões, até porque nós gostamos muito de ver a nossa cidade evoluir. Houve alturas até que nós queríamos fazer a cidade evoluir e o Partido Socialista não deixava. E nós gostamos, porque gostamos, nós estamos aqui pelo desenvolvimento de São João da Madeira.
Portanto, é importante nós não nos esquecermos disso, porque aquilo que nos move enquanto autarcas é lutar pelos superiores interesses de São João da Madeira. Queria aproveitar, para terminar, fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente, já que falou da questão dos 20 milhões de euros e de uma série de projetos, eu gostaria que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente, me esclarecesse, em relação à obra do hotel, qual é o montante de investimento da Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à deputada Rita Mendes. Sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, naturalmente, no debate político não pretendo ofender a honra de ninguém e, fiando naquilo que ouvi pelo Sr. Deputado, desafiar a coligação, quando cá vier o ponto do empréstimo, se quer fazer a obra da Rua do Brasil, a votar a favor do empréstimo para a obra da Rua do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, ora, eu agradeço que não haja esse tipo de apartes. Tenho a palavra a Sra. Deputada Rita Mendes. Muito boa noite a todos. Eu queria começar por demonstrar a preocupação. A nossa preocupação relativamente ao rio, ao nosso rio, especialmente depois dali da ponte, desta ponte daqui, lá embaixo. O rio está sujo, está escuro e não está a cheirar mal, está a cheirar muito mal. E, portanto, deixamos aqui o alerta para que, sim, estivemos lá no domingo, cheirava mal. Não sei se lá estiveram depois do domingo, a nós cheirou-nos. Por outro lado, nós estamos a crer que há um projeto que está previsto para, não temos a certeza, mas pensamos que sim, que há um projeto previsto para as margens do rio, na sua extensão dentro do nosso concelho. Aquilo a que nós apelamos é que o Executivo, o mais rapidamente possível, o torne realidade, porque as margens do rio devem estar acessíveis e não temos a certeza que estejam. E se lá houver construções, e se lá houver alguma coisa que não deva estar e que deva obedecer a alguma regra, não é? A alguma lei, portanto, que a façam cumprir de forma a que haja essa acessibilidade. Segundo ponto, as grandes superfícies na cidade são mais do que muitas, já todos sabemos, já são a mais, já. O que começa a não ser novidade são os ruídos que são feitos juntos dessas grandes superfícies. Nós sabemos, era o continente, já falámos aqui, sabemos que houve uma série de queixas, houve uma série de denúncias por causa dos ruídos que existiam ali junto ao continente, na zona da garagem, durante a noite. E o problema foi se arrastando. 2 assembleias atrás, penso eu, há 2 assembleias atrás, teve cá um município e falou exatamente do mesmo problema no Pingo Doce, que era uma coisa impossível para dormir, portanto, para as pessoas descansarem, ele esteve cá a reclamar. E como já se adivinhava, o Aldi, agora é o Aldi, pois as grandes superfícies instaladas nos centros das cidades, junto às habitações das pessoas, provocam estes constrangimentos. E agora é no Aldi, chegaram-nos algumas queixas de que os descarregamentos noturnos, os barulhos, as pessoas estão a não conseguir descansar. Eu, por pouco, que não era testemunha disso, que eu morava mesmo ali à beira do Aldi, já não moro. No Parque da Nossa Senhora dos Milagres, queríamos alertar para o facto de existir lá uma cafetaria, como toda a gente sabe, mas temos as casas de banho que estão ali mesmo ao lado, que estão encerradas há 2 anos. É certo que existem a cerca de 150 metros outras casas de banho, mas que a partir das 8 horas encerram. Portanto, uma zona como aquela, que tem uma esplanada com aquele potencial, que tenha um parque infantil absolutamente frequentado, merece, e é justo, que tenham casas de banho públicas a funcionar e que dê serviço à cafetaria.
Falaram aqui na Avenida do Val e, portanto, eu queria falar sobre a Avenida do Val. Quem sai ali pela Avenida da Liberdade e caminha para o bairro de Espadanal, encontra uma oficina de colocação de vidros no automóvel, onde estão sistematicamente carros estacionados, onde estão, muitas vezes, os apetrechos de trabalho, estão os trabalhadores a fazerem as reparações e, portanto, quem vai a caminhar naquele passeio é induzido muitas vezes a caminhar pela faixa de rodagem, e isto também não está certo e queríamos também alertar para esta questão. A semana passada, ainda sobre carros e sobre automóveis, um jornal local, a semana passada, falava de automóveis abandonados na via pública. Nós não achamos isto bem, e penso que é do entendimento geral. Há vários exemplos aqui na cidade, e nós já, nesta Assembleia, já alertámos várias vezes para esta questão, para um carro abandonado que se encontra aqui na rua Pedro Álvares Cabral, aqui ao lado do Tribunal, e já o fizemos, e o problema continua e vai-se arrastando. Eu queria pedir à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, se me permite, entregar um mau postal ao Sr. Presidente da Câmara, com a imagem do automóvel que lá está. Não me adianta chamar reboque, já não há carros, já não tem rodas. As rodas já não há rodas. Só para terminar, relativamente ao evento do GIM, eu sou uma frequentadora pela questão muito rapidamente, muito rapidamente, pelo evento, pelo convívio, pelo encontro, pela animação do centro cívico, acho tudo muito bem. No entanto, creio que, a termos que medir alguma coisa, se calhar devíamos medir o nível de consumo de álcool, o nível de quais são as idades que estão ali a consumir álcool e qual é o impacto no consumo de álcool não sei, dos adultos e dos mais jovens, porque eu, e desculpa Raquel, eu como mãe da Marta, da Joana e da Filipa, também fico muito preocupada com esta questão do apelo ao consumo de álcool. Muito obrigada. Ora, acho que não há mais intervenções. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado por todas as questões que foram colocadas. Sr. Presidente, desculpe, tem 15 minutos. Exatamente, peço que me sinalize quando faltarem 3 minutos. Começando pela intervenção, as intervenções sobre o GIM, agradecer as sugestões de melhoria que foram apresentadas, dizer que a gestão de eventos ao ar livre é uma tarefa difícil, porque estamos sujeitos à vontade da natureza e, em todo o caso, como já disse na reunião de Câmara, penso que as decisões operacionais tomadas foram as corretas, porque não tínhamos nenhum alerta da Proteção Civil que determinasse a suspensão do evento. Um alerta é diferente de um aviso do IPMA. E, por outro lado, o aviso que existia também não tinha a qualificação suficiente para determinar a suspensão do evento. Existiam avisos de chuva moderada em curtos períodos de tempo e, portanto, num evento desta natureza, ao ar livre, essa informação não é suficiente nem idónea para determinar o cancelamento de um evento que tem aquela janela de tempo tão vasta. E, portanto, tomamos a decisão de prosseguir com o evento, como outras cidades fizeram, Braga, Vila do Conde, a Torreira, sei que outras cidades cancelaram, já sei quais foram os motivos também, mas eu acho que tomamos a decisão correta e o facto de ter sido correta foi comprovado pela adesão do público no dia seguinte. Eu acho que se tivéssemos cancelado o evento na sexta-feira, poderíamos ter condenado também o dia do sábado. E, portanto, quanto a plano B, é muito complexo para um evento desta dimensão ter um plano B, por questões logísticas, operacionais, financeiras e da agenda dos artistas e da agenda também das dezenas de pessoas envolvidas no evento. Quanto ao estudo, é uma questão que iremos ponderar. Foi um êxito, foi um grande sucesso, mesmo com o fenómeno atmosférico de sexta-feira à mistura.
Em todo o caso, penso que isso não apagou nem minimizou o êxito e a repercussão que teve, até com cobertura de um canal de televisão nacional, a SIC, que realizou uma reportagem extremamente importante em termos do marketing territorial de São João da Madeira. A questão do álcool, são colocados em cada spot de gin os avisos legais. O ano passado contamos com a presença da ANEB, que realizou uma ação de sensibilização para o consumo moderado durante o evento e, inclusivamente, no fim do evento, também com a colaboração da ANEB, que é a Associação Nacional de Bebidas Espirituosas, foi feito um controlo de álcool pela polícia. Este ano, infelizmente, a ANEB não pôde ter essa presença no evento, mas a marca para o consumo equilibrado daquela bebida é uma tónica do evento, se me permite agora aqui a brincadeira. Portanto, essa é uma preocupação. São colocados avisos para que às crianças, a quem é proibido vender álcool, o álcool não seja vendido, e a polícia, posso-lhe assegurar, fez esse controle. Para que, efetivamente, não fosse vendido álcool a pessoas com idade interdita para a sua aquisição. Relativamente à questão dos equipamentos desportivos ao ar livre na cidade que têm avarias, é um facto, está à vista. Nós temos feito tudo aquilo que é possível para acorrer com a rapidez necessária a todas essas situações. Elas têm vindo a ser resolvidas pela nossa unidade de logística. A nossa unidade de logística esteve muito concentrada agora em reparações nas escolas. Foram feitas múltiplas intervenções em várias escolas e, portanto, contamos resolver esses problemas o mais rapidamente possível. Em todo o caso, no que diz respeito a parques infantis, nós vamos substituir integralmente o parque infantil que está na Rua 16 de Maio, está incluído na empreitada das comunidades desfavorecidas. Portanto, aí não vamos fazer uma reparação, estamos a fazer uma substituição integral e a obra já está no terreno. Vamos fazer uma substituição integral e a obra já está adjudicada e em breve vai para o terreno na Praça Barbazié. Vamos melhorar também o espaço de recreio na Mamoinha. A obra está adjudicada e irá em breve para o terreno. Faz parte da empreitada e vamos também pôr equipamentos novos na Devesa Velha, naquela intervenção que está a ser feita no novo parque urbano da Devesa Velha. E, portanto, a cidade vai sentir, a muito curto prazo, fruto desta empreitada, uma melhoria dos seus parques infantis. Relativamente à intervenção do PS de Raquel Pinho, corroborar o que foi dito, os lanches escolares são uma transformação muito profunda no funcionamento das nossas escolas, porque as escolas não forneciam lanches escolares às nossas crianças. E, portanto, as crianças passaram a ter acesso a um lanche de manhã e a um lanche durante a tarde. Lanches com alimentos saudáveis e, portanto, concretizamos dois objetivos. Por um lado, garantir às crianças uma alimentação saudável e, por outro lado, garantir um apoio social aos pais que têm dificuldades para garantir o acesso à alimentação das suas crianças, porque as crianças do escalão A não pagam o lanche, as crianças do escalão B pagam uma mensalidade comparticipada e as crianças do escalão C pagam também uma mensalidade que também tem uma comparticipação da Câmara Municipal. E, portanto, este é um programa importantíssimo que modifica, de facto, a vivência nas nossas escolas e é uma medida de grande alcance social e de saúde pública. O programa Primos, que mencionou, é também
um programa extremamente importante. O que está em causa é, no quadro das políticas de saúde que este Executivo lançou, desde que tomou posse, a questão da cadeira de dentista, a questão da vacinação gratuita contra a rotavírus, a questão da saúde mental com o apoio à instalação da Associação Mente Movimento, no quadro das novas políticas de saúde do município, todas com muito impacto e muita efetividade na vida das pessoas. Nós criamos uma resposta de saúde oral no Conselho, que não existia no Serviço Nacional de Saúde. Já foram dadas mais de 9.000 consultas no nosso centro de saúde, em matéria de saúde oral. Nesse quadro, e porque a principal causa de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares, nós lançamos um programa de detecção precoce de doenças cardiovasculares nas crianças, com o Departamento de Cardiologia do Hospital de São Sebastião, que eu tenho aqui que agradecer e elogiar. E, portanto, durante o anterior ano letivo foram avaliadas cerca de 300 crianças e algumas já foram sinalizadas para acompanhamento no hospital, o que é extremamente importante para essas crianças. Está a ser feito agora um estudo científico e o programa vai prosseguir. Esse programa também está presente em empresas. Temos 5 empresas aderentes que, no âmbito da medicina do trabalho, estão agora a encaminhar na medicina do trabalho trabalhadores para também a consulta de cardiologia quando isso for necessário. Realidade que não acontecia e, no fundo, o que estamos aqui a fazer é a atuar nos cuidados primários e na detecção precoce de uma doença que é fulminante as mais das vezes. Quanto às questões da Rua do Sobreiral, que foram mencionadas, efetivamente, foi celebrado um acordo judicial devidamente homologado pelo Tribunal e balizado por peritos em urbanismo para encontrar uma solução para o desfecho desse caso. Portanto, foi feito um grande investimento no estudo, e na definição de uma solução para esse problema. Nos termos desse acordo, já temos a tramitação para modificar o loteamento que está em causa nesse processo e esse trabalho está pronto neste momento para apreciação e despacho. Portanto, o processo está a ter um desfecho, uma vida nova. Foi encontrado um acordo com o promotor que respeita integralmente a lei e as exigências urbanísticas previstas. Relativamente à caldeira do pavilhão das Travessas, ela teve uma avaria e eu posso testemunhar que eu ontem estive no pavilhão das Travessas a assistir à reparação da caldeira. Portanto, agora, quando saí de lá, disseram-me que a caldeira iria ficar reparada, os técnicos. Espero que esteja reparada. Se não estiver reparada, há de estar reparada nos próximos dias. Quanto ao campo de jogos das Travessas, é uma questão que estamos a equacionar em termos de projeto e de enquadramento orçamental, fazer transformações que o tornem mais apto para as funções que vai desempenhar, mas esse processo não está concluído. Como sabe, o projeto foi feito como foi feito, não é? O projeto foi executado, não previa bancadas, não previa uma série de situações e, portanto, são matérias que têm que passar pela fase de projeto e depois pela fase de enquadramento das fontes de financiamento. Foi mencionado aqui também pelo PS um conjunto de obras em curso. De facto, eu queria comprovar que, de facto, temos neste momento em execução, em diversos pontos da cidade,
um conjunto significativo de obras que têm a iniciativa municipal. Também o caso do hotel é uma obra que decorre de um procedimento concursal da iniciativa do município e é um investimento que está em curso na cidade e, portanto, nesse sentido, faz sentido dizer que é um investimento que está em curso na cidade. Sr. Presidente, faltam 2 minutos. Muito bem. E, portanto, toda a gente sabe, o PSD também sabe, que é uma concessão, mas é um edifício municipal que decorre de uma iniciativa municipal no quadro do programa Revive e no quadro de um procedimento que foi aprovado pela Câmara Municipal e nesta Assembleia Municipal, creio eu também, foi também aprovado na Assembleia Municipal. E, portanto, é um edifício municipal e é um investimento que está em curso na cidade, sujeito a regime de concessão. Quanto às questões da CDU, quanto ao Rio, agradeço a chamada de atenção, iremos verificar. Quanto à questão das margens do Rio, há projetos para requalificação de várias zonas em que que abrangem as margens do Rio, portanto temos vários projetos que no seu devido tempo serão objeto de execução. Quanto às questões do ruído, relativamente à questão que aqui falou do Pingo Doce, efetivamente a Câmara, na sequência da reclamação que foi apresentada, notificou a entidade. A entidade já respondeu dizendo que tinha tomado um conjunto de medidas e juntou um relatório que indica que os valores de ruído estão dentro dos limites. Estamos a interagir com a reclamante para verificar se serão necessárias medidas adicionais. Mas os procedimentos legais que a Câmara pode tomar estão a ser tomados e, no caso do Aldi, vou averiguar. O que eu sugiro é que as pessoas visadas e afetadas dirijam formalmente uma reclamação à Câmara para que a Câmara Municipal depois abra os processos adequados para notificar as entidades responsáveis pela fonte de emissão de ruído e para depois a Câmara poder atuar. Portanto, é preciso que, efetivamente, chegue à Câmara essa indicação, que haja um queixoso, que se reclame, para que isso facilita bastante o trabalho da Câmara, dá-nos a indicação dos pontos concretos onde o ruído alcança, dá-nos a indicação de onde podemos fazer medições e, portanto, a Câmara depois tomará os procedimentos legais e, quando é necessário tomar medidas, tomamos. Já, aliás, foram tomadas medidas até de encerramento de estabelecimentos por questões de ruído ou de determinação de horários limite de funcionamento. Isso já foi tomado diversas vezes para proteção do direito ao descanso das pessoas. Quanto à questão da Avenida do Vale e da oficina automóvel, também vamos averiguar. Os carros abandonados, muitas das vezes esses carros estão apreendidos à ordem de processos judiciais infindáveis e é uma autêntica complexidade, uma trama burocrática para tomar qualquer medida relativamente à remoção desses carros. Mas nós, este carro, temos-lo sinalizado e, portanto, está a ser estudada a forma de proceder relativamente a essa matéria. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, no período da ordem do dia, com a aprovação das atas número 17 e número 18. A ata número 17 está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Sim, por favor. Eu queria perceber como é que é. Há uma das atas que
Eu estive presente numa primeira sessão e o meu camarada esteve presente na outra sessão. Como é que nós votamos? Como quiser, não. Não. Antigamente nós podíamos votar. Entretanto, foi decidido que só podia votar quem tinha estado presente, não é? Sendo que agora aparece tudo na mesma ata, eu voto metade e o Paulo vota metade, ele está aí. Está a falar por causa da votação, sim? Sim, por causa da votação. Ora, as atas estão separadas, não é? Os dias estão separados. Portanto, podem votar em separado, não é? Podem votar em separado, não é? Podemos votar, não, estão juntas. Isto já deve ter acontecido outras vezes com... Ora, como estão as duas reuniões referenciadas, pois, não, mas eu entendo a questão, porque de facto elas estão em separadas, mas a deputada aqui presente só pode representar uma das... Pronto, eu sei, eu entendo. Portanto, eu acho que se faz essa ressalva, não é? Vota, ressalvando que vota em nome da sessão em que esteve presente. Não é? Pronto. Acho que está ressalvando isso na ata de agora, isso fica resolvido, entendo eu, não é? Portanto, fica salvaguardada que a ata está aprovada pelos presentes hoje. Então, mais alguma questão que queiram colocar? Podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E a ata está a abster. Desculpe? Mas não tem que se abster. Pois, está bem. Portanto, não há abstenções, a ata está aprovada por unanimidade dos presentes nas respectivas reuniões. A ata número 18 está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Não, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está também aprovada por unanimidade e passamos ao seguinte ponto da ordem de trabalhos. Dou a palavra ao Sr. Presidente para a sua apresentação. Muito obrigado. Como creio que é do conhecimento de todos, o chefe da Divisão de Obras Particulares aposentou-se ao fim de uma longa carreira ao serviço do município, o que até justificou a aprovação de um voto de louvor na Câmara Municipal e, portanto, em regime de substituição foi designada para chefiar essa divisão uma técnica superior da Câmara Municipal. Nos termos legais, cabe agora abrir concurso para a seleção da chefia da divisão. A Câmara Municipal já deliberou abrir o concurso e cabe à Assembleia Municipal, nos termos da lei, aprovar o júri. E, portanto, o que pedimos à Assembleia Municipal é que aprove a proposta de júri que já foi sufragada na Câmara Municipal e que é do vosso conhecimento. O júri é composto por 2 chefes de divisão do nosso município e tem um chefe de divisão de um município exterior. Julgamos que é uma boa prática também. E agradecemos à Câmara Municipal da Trofa ter colaborado connosco nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir? Não? Então podemos passar à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? A proposta está aprovada por unanimidade. Segundo ponto, o Sr. Presidente tem também a palavra? Não, o terceiro ponto é... Sim, o Sr. Presidente tem a palavra em relação à apresentação do relatório trimestral de execução orçamental de 23. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para me colocar à disposição para alguma dúvida ou questão que possa surgir a propósito do relatório, que abrange os primeiros 3 meses, enfim, fica aí espelhado o movimento que a empresa teve ao nível das rendas
ao nível das ações de reparação, encargos com pessoal. Obviamente que muita coisa, entretanto, já ocorreu e se modificou, mas este é o relatório do primeiro trimestre. E, portanto, estou disponível para algum esclarecimento que possam ter. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir? A Sra. Deputada Eva Braga tem a palavra. Do relatório aqui apresentado, salta à vista 2 aspectos. O primeiro é que no último ano não houve qualquer evolução no número de famílias alojadas em habitação social. Se em 2022 houve 1.859 rendas processadas no primeiro trimestre, uma média de 620 por mês, em 2023 processaram-se 1.854 rendas no primeiro trimestre, uma média de 618 por mês. É mais um indicador da forma como a Câmara Municipal marca passo na enorme crise de habitação que assola o Concelho. Mais um ano passou e, pelo que este indicador nos diz, mais um ano se perdeu no aumento da oferta pública de habitação. O segundo aspecto é o aumento do valor da renda. Aqui sim houve um aumento significativo, de 30% entre 2022 e 2023. Quer isto dizer que, em média, a renda cobrada aos agregados em habitação social aumentou 30% no último ano. É o que parece, pelo menos pelos dados que estão aqui neste relatório. E eu pergunto, num ano em que a perda do poder de compra foi muito significativa por via da inflação, ou melhor, da especulação, nos combustíveis e nos produtos alimentares, a Câmara Municipal decidiu mesmo aumentar as rendas de habitação social em 30%, numa altura em que o salário mingou e as famílias vivem com mais dificuldades. Foi mesmo isto que aconteceu? Aumentaram-se as rendas de habitação social? Estes 2 aspectos juntam-se a tantos outros que mostram como a Câmara Municipal não tem estado minimamente à altura do momento de crise que se vive, como tem falhado em responder à urgência da habitação. Em 6 anos à frente da Câmara, este Executivo tem repetido anúncios, já falou em revolução na habitação, mas a verdade é que a cada nova discussão nesta Assembleia sobre o assunto, a cada novo documento, o que fica claro é o nada que se fez. Em julho, debatemos a ausência de execução de uma série de medidas previstas no primeiro direito. Agora vemos como se não se aumentou a habitação pública, pelos vistos, só se aumentaram as rendas. A tudo isso acresce a existência de casas municipais degradadas, a necessidade de intervenção, para as quais já tinha sido pedida ajuda, mas pelos vistos sem resposta. Como sabe, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda enviou um requerimento à Câmara com um caso destes. Para esse e outros casos semelhantes, o que se exige são obras imediatas. Da mesma forma que para toda a crise da habitação o que se exige são casas imediatas, seja por construção, seja por posse administrativa de frações e prédios devolutos, seja por compra e arrendamento. No entanto, quer num caso, quer noutro, a Câmara e o Governo do PS parece ter-se especializado em desculpas burocráticas para justificar o marcar passo constante. E tanto num caso como noutro, na Câmara e no Governo, eles têm a maioria absoluta. Eles têm poder, vocês têm poder para acelerar as coisas, para tornar os processos mais céleres. Chega, aliás, a ser confrangedor ver a Câmara Municipal a passear a Ministra da Habitação pelo Concelho e a determinada altura lhe mostrar o desenho de 11 fogos que um dia se vai construir. 11 ainda em projeto. Exato. Quando existem centenas de pessoas em lista de espera, os números têm sempre só 2 dígitos. Aliás, estes números são muito confusos, porque no jornal é 11, às vezes é 22, às vezes parece-me que são projetos novos, não, são sempre os mesmos que se estão a falar. Ora, também para o Apartamento da Habitação Social degradado, para o qual o Bloco de Esquerda alertou, a Câmara apenas soube responder com burocracia e ações lá para o futuro. À imprensa, a Câmara falou da necessidade de inclusão da habitação no primeiro direito, necessidade de abertura de procedimentos, de processos burocráticos a cumprir, etc. E o que é preciso é que vão lá fazer as obras. Aquelas pessoas estão há muito tempo
com chuva, dentro de casa, com frio, cheio de umidade. O que é preciso é que se faça aquilo que as pessoas necessitam já. E é preciso mais habitação municipal. Não é para o ano, não é para o horizonte de 2 ou 3 anos, é para ontem. Está na Câmara há 6 anos a desculpa da burocracia, já não pega, as pessoas já não acreditam. É uma desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. A deputada Rita tem a palavra. Sim, sim. Como já aqui foi dito, aquilo que nós verificamos é que houve um aumento na receita de 30%, e nós, pelas nossas contas, é 30%, pelos vistos não fomos os únicos a fazer as contas. Portanto, houve uma diminuição do número de rendas, ainda que seja um número não muito significativo, mas houve. E houve um aumento significativo das receitas, portanto, passou de 90 mil para cerca de 117 mil. Portanto, temos o tal aumento de 30%. O que nós perguntamos é, será que as pessoas que vivem na habitação social tiveram um aumento salarial ou um aumento dos seus rendimentos na mesma ordem dos 30%? É que não nos parece que o poder de compra tenha aumentado assim tanto. Portanto, de repente, sofremos um aumento de 30% e ficamos sem saber se houve um aumento significativo nos rendimentos das pessoas que lá moram. Portanto, contas feitas, um cálculo de renda média, há quem pague menos e há quem pague mais. Sabemos disso. Mas queríamos colocar a questão, saber qual é o valor máximo de uma renda na habitação social. Isto porque só assim é que podemos falar de uma evolução positiva. E eu peço desculpa, mas o termo evolução positiva num relatório da habitação social causa-nos alguma estranheza. Pronto. Do ponto de vista meramente contabilístico ou empresarial, podemos falar numa evolução positiva, houve aumento da receita. Mas do ponto de vista social, e se as pessoas ganharam, do ponto de vista social, não pensamos tanto assim. Se as pessoas ganharam mais e têm mais capacidade financeira, aí estamos juntos. Houve uma evolução positiva. Mas nós estranhamos que tenha havido, estamos muito apreensivos com isto. Portanto, o mérito da habitação social não pode ser visto desta forma. Não se mede o mérito de uma empresa destas com o aumento da receita. Não é uma empresa com objetivo de lucro. Por isso, para a CDU, uma evolução positiva nas rendas da habitação social deveria significar uma renda mais acessível para quem precisa e não o aumento das receitas. E, portanto, nós gostaríamos de ver esclarecido este aumento positivo nas receitas e queríamos estar de acordo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Não, Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Nós não, a Habitar e a Câmara não se, digamos, não se autoelogia, nem considera um ponto relevante o aumento das rendas. O aumento da renda está aqui transmitido por uma questão de transparência. E, portanto, não é para nós um indicador, nem é um desejo ou um objetivo estar a aumentar as rendas. E, portanto, o que houve foi um processo de atualização das rendas que está previsto na lei e no regulamento que esta Câmara e esta Assembleia aprovou, porquanto de 3 em 3 anos são analisados os rendimentos das famílias. E as famílias que têm um crescimento dos rendimentos, a sua renda pode subir, é o que determina a lei. As famílias cujos rendimentos descem, a renda também desce. E, portanto, nós tivemos nesse processo de revisão, que foi um processo pacífico, em que todos os inquilinos colaboraram
tivemos pouquíssimas reclamações quanto ao seu desfecho final, mas, portanto, esse processo foi um processo que decorre do cumprimento de uma obrigação legal e de uma obrigação regulamentar. E, portanto, agora há uma garantia que nós damos, porque estes processos foram analisados sempre por mais do que um técnico, foram escrutinados até ao limite, toda a documentação foi analisada e foi estudada, a ninguém foi atualizada a renda para mais sem que tivesse ouvido um aumento correspectivo do rendimento. E foram aplicadas as fórmulas legais e regulamentares. E, portanto, essa garantia eu posso dar aqui de ciência certa e de consciência absolutamente tranquila. Quem tinha que descer, desceu. Quem tinha que aumentar, por força do incremento dos rendimentos, aumentou. E, portanto, foi um processo que abrangeu cerca de 600 inquilinos e as reclamações foram absolutamente insignificantes e residuais. As pessoas compreenderam e aceitaram pacificamente o processo. E, portanto, queria dizer que a renda está sempre indexada a uma taxa de esforço face ao rendimento das pessoas. Portanto, há uma taxa de esforço acima da qual a renda não pode estar, porque a renda é apoiada e é social e visa garantir que, de facto, o encargo das famílias com a habitação não prejudica outras funções para as quais o rendimento tem que estar adstrito. E, portanto, este processo está muito balizado e, como sabem, no nosso regulamento há até apoios complementares aos que estão na lei para a fixação da renda. E, portanto, este foi um processo completamente claro, legal, transparente, em cumprimento do nosso regulamento e da lei e compreendido pela generalidade dos destinatários. E, portanto, ninguém viu o valor da sua renda mensal aumentado sem que isso derivasse de um aumento do rendimento disponível dos agregados familiares. Isso é uma garantia inquestionável que damos. Se entender que é de modo contrário, tem que o demonstrar. Fica com o ónus da prova, o Bloco de Esquerda. Depois, dizer que este ano nós, vamos ver, a disponibilidade de casas corresponde ao parque habitacional que temos. Esse parque habitacional vai aumentar, fruto dos projetos que temos do primeiro direito. Vossa Excelência tem vindo sempre aqui a dizer já devia ter ocorrido, já devia estar feito. Eu já expliquei que, de facto, construir habitação nova, como vamos fazer na Devesa Velha, ou reabilitar habitação existente, como vamos fazer noutros locais, são processos que não acontecem num ápice nem num segundo. Nós, para termos disponibilidade célere de casas, tínhamos que fazer barracas para pôr as pessoas. Agora, acho que o Bloco de Esquerda não quer que a Câmara faça barracas ou que aloje as pessoas em tendas. O objetivo deste programa é garantir às pessoas habitação digna. Habitação digna. E fazer habitação digna leva o seu tempo. Leva o seu tempo para fazer os projetos de arquitetura, leva o seu tempo para contratar os arquitetos. Nós não podemos escolher os arquitetos à nossa vontade, temos que lançar um concurso para escolher os arquitetos, temos que, depois os arquitetos têm que ter o seu tempo para fazer os projetos, com os engenheiros, com as especialidades, depois temos que candidatar esses projetos ao IRU, que tem que os verificar, tudo isto já depois de termos a estratégia aprovada. E porque isto é dinheiro público, é dinheiro dos contribuintes, portanto não pode ser um Presidente da Câmara que, do seu livre-arbítrio, chega a um sítio e diz agora escolho aqui o arquiteto A, o empreiteiro B, ou o senhor empreiteiro, começa a construir sem projeto.
para isto ser mais rápido. Não é assim que o mundo funciona. E, portanto, eu acho que o Bloco de Esquerda demonstra por vezes que tem uma incapacidade de compreensão do mundo em que existe e em que vivemos, mas o mundo é assim, um Estado de Direito Democrático é assim, um Estado onde há controlo, verificação do uso de dinheiros públicos também é assim. E, portanto, as coisas demoram o seu tempo. Mas eu posso lhe dizer que em candidaturas aprovadas no IRU, dentro do chapéu da Estratégia Local de Habitação, já temos neste momento aprovado um montante de investimento de 6.200.000 euros para intervir em 81 fogos, ou reabilitar ou construir novos. Se comparar 81 com 600 é uma percentagem já relevante. Temos já submetida uma outra candidatura de 1.400.000 euros, que aguarda aprovação, e estamos, de facto, a desenvolver diligências para dar passos adicionais no quadro da nossa estratégia. Contamos, no final deste ano, este ano fizemos 13 atribuições de habitações, já. Realizamos 2 comodatos com a Cruz Vermelha e com os ecos urbanos para alojar jovens em situação de risco, que são pessoas também carenciadas de habitação. E, portanto, este ano reabilitamos 13 atribuições e 2 comodatos. Foram 15 apartamentos reabilitados com meios próprios de habitar. 15 este ano. E estamos em fase final de conclusão. Se tivesse acompanhado a visita da Sra. Ministra, ia ver, temos mais 8 apartamentos a ser transformados completamente, contamos atribuir às famílias também no final deste ano. Eu acho que as famílias já foram selecionadas pelo Conselho de Administração da Habitar. Portanto, estamos só à espera que o empreiteiro acabe as obras para este ano atribuirmos esses apartamentos, o que significa que este ano vamos alojar 22 famílias. E, portanto, e queria dizer-lhe que a sua intervenção é totalmente injusta do princípio ao fim, porque se houve executivo que mudou a política de habitação na cidade, foi este, designadamente com o reforço das transferências financeiras para habitar, que bem conhece, porque esteve aqui presente na deliberação dos contratos-programa. Muito obrigada, Sr. Presidente, e convido a fazer alguma intervenção em relação ao ponto seguinte sobre a informação. Sim, se quer intervir em relação à apresentação da informação. É a última apreciação da informação escrita do Sr. Presidente, se pretende intervir. Senhora Presidente, eu estava a perturbar aqui o Sr. Vereador. O aluno está distraído, olha que eu chamo a atenção. Volta-se a sua professora e chamam a atenção. Eu remeto para o relatório escrito e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Ora, muito bem, muito obrigada. Alguém pretende intervir? A Sra. Deputada Rita Mendes tem a palavra. Eu queria chamar a atenção no relatório do Sr. Presidente da Câmara de um processo número 1404/23.6b, uma ação administrativa em que o autor é o Ministério Público e os réus são o município de São João da Madeira, a Indáqua e as Águas de São João. A CDU esteve sempre contra este modelo de negócio da água, sempre. Nós opusemos-nos, nós votamos contra este processo, mas, como sabemos, a maioria de então levou a sua opinião adiante. 2 ou 3 anos depois, constatamos que não havia contrato de gestão delegada entre o município e a empresa Águas de São João, e devia haver, e lembramos o Executivo. Não bastava um acordo parasocial,
Pois na altura o Dr. Castro Almeida manifestou a opinião que o contrato de gestão delegada não tinha aplicação na empresa municipal. Mais tarde, já durante a presidência de Ricardo Figueiredo, voltámos a reclamar e a alertar para esta situação, mas nada surgiu dessa reclamação. A opinião da CDU foi sempre clara. Para nós é imoral que uma empresa municipal, neste caso a empresa Águas de São João, tenha que pagar as obras do município, e lembramos as obras da Academia de Música e do Palácio dos Condes, o FII de gestão, que são os 4% para cada acionista, ou seja, 4 mais 4, 8, sobre a água faturada, e ainda a renda das instalações. Porque isso vai cair nas faturas dos consumidores, e os municípios de São João da Madeira pagaram a água que consumiram, mais as obras da Academia, as obras dos Condes, mais as comissões mensais aos acionistas e mais as rendas. E nós temos a convicção que a Câmara, na vez de se financiar no banco, financiou-se nos consumidores de água e, para isso, arranjou uma parceria com uma empresa privada e nós não achamos isto bem. Voltando, como a Câmara não deu andamento ao contrato de gestão delegada, contrato que achávamos que era importante a entidade reguladora apreciar, reclamámos perante a ERSAR. A ERSAR demorou muito a responder e, quando respondeu, fê-lo de um modo híbrido, que nos deixou perplexos. Como continuávamos sem contrato de gestão delegada, queixámos-nos ao Ministério Público e alertamos para as obras municipais, as rendas e o FII de gestão. O Ministério Público esteve na empresa a investigar e decidiu avançar com um processo só sobre o FII de gestão. Nós achávamos que devia questionar também a renda e as obras municipais financiadas, mas certamente acharam que a ilegalidade só estaria mesmo no FII de gestão. O Ministério Público é soberano e a nós cabe-nos esperar serenamente que este processo seja esclarecedor. A única coisa que sabemos é que a água é um direito humano e que as pessoas só devem pagar aquilo que consomem. Se este FII não for ilegal, é pelo menos imoral. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas alguém pretende intervir? A deputada Eva Braga também pediu a palavra. É só para fazer um reparo aqui em relação à informação do Presidente relativa ao Palacete dos Condes. Já aqui disse que não era a favor da obra que se está lá a fazer, todo o património arbóreo foi destruído. E aqui diz assim, o Palacete dos Condes está a ser reabilitado com preservação da sua traça original. É mentira. Foi tudo destruído, só ficou a fachada frontal. Isto não é preservar... Não é preservar... Não percebi a piada. Não é preservar a traça original de um edifício. Digo isto com profunda pena, porque tenho pena do que estão a fazer ao Palacete dos Condes. Estão a destruir património. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Apenas para refutar esta afirmação falsa que foi feita. Não está a ser destruído património. Isso é mentira. A traça original do Palacete dos Condes vai ser integralmente preservada, inclusivamente vai recuperar a sua cor original. O Palacete dos Condes não tinha, já estava, como é que eu hei de dizer, estava oco por dentro, fruto do incêndio. E, portanto, é preciso saber daquilo que se está a falar. É preciso saber daquilo que se está a falar, porque a senhora nem teve o cuidado, nem sabia em que condições estava o Palacete dos Condes e veio aqui acusar-nos de estar a destruir o património. E, portanto, isso é um comportamento completamente leviano. E há limites. Do meu ponto de vista, tem de haver limites para as falsidades que se dizem. Portanto, nós não somos pessoas, não andamos aqui a brincar. Muito menos com a história e com o património da cidade. Não andamos aqui a brincar e, portanto, a senhora acho que não pode vir aqui, pura e simplesmente, dizer que nós estamos a destruir património. Quando isso é completamente falso. Falso. E ainda continua a dizer, agora está a dizer que eu estou a mentir novamente. Está a ver?
A senhora continua alegremente a chamar-me mentiroso. Sr. Presidente, está no uso da palavra, não sei se quer também falar sobre a intervenção anterior. Não quero dizer mais nada relativamente à CDU, não tenho nada a comentar. Pronto, sendo assim, vamos fazer a leitura da minuta da ata para a sua consequente aprovação. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão ordinária na sala de sessões, cita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, para análise e deliberação dos pontos constantes da ordem de trabalhos. No ponto 1, período de intervenção do público, registaram-se as intervenções dos munícipes Mário Pessegueiro e Ana Couto. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. No ponto 2, período antes da ordem do dia, registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Municipais Eva Braga, Fátima Santos, Marco Fernandes, Raquel Pinho, Gonçalo Fernandes, Leonardo Martins e Rita Mendes. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. No período da ordem do dia, ponto 3.1, aprovação das atas número 17 de 29 de 6 de 2023, com segunda reunião em 6 de 7 e 18 de 28 de 7 de 2023, referentes ao mandato de 2021-2025. Foram apresentadas e discutidas as atas, referidas em título, previamente distribuídas a todos os membros da Assembleia Municipal. A ata número 17 foi aprovada por unanimidade dos presentes, a ata número 18 foi aprovada por unanimidade dos presentes. No ponto 3.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o recrutamento de cargo de direção intermédia de segundo grau, chefe de divisão de obras particulares. Designação do júri. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante a deliberação camarária de 4 de 9 de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3.3. Apreciação da proposta da Câmara Municipal sobre o relatório trimestral de execução orçamental do primeiro trimestre da Habitar São João EM. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante a deliberação camarária de 31 de 7 de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Ponto 3.4. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Assembleia Municipal nos termos da linha C do número 2 do artigo 25º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. O ponto foi apreciado e discutido. Lido o teor da minuta. Foi a mesma posta à discussão. E está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e eu dou por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela vossa presença e um bom fim de semana.